voltar. Ele irá descer, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele vai descer, ele vai descer. Só que sabe o que acontece? Às vezes passa 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Meu Deus, Jesus não voltou. E sabe o que eu faço? Eu me acomodo. Eu fico tranquilizado pelo tempo. E aí o tempo acaba sendo meu inimigo. O tempo acaba sendo meu inimigo. E aí o povo lá de Joel, que recebeu a revelação de que seriam cheios do Espírito Santo de Deus, velhos e jovens profetizariam, teriam visões, sonhos. Uma profecia que foi acontecer só 830 e poucos anos depois, lá em Atos no capítulo 2, quando os discípulos reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí a gente fica assim, meu Deus, passaram-se 10 anos e o Senhor não voltou. Passou 15 anos e o Senhor não tem voltado, e a sua palavra tem dito que o Senhor vai voltar, mas eu não sei quando, eu acho que isso não é bem verdade, eu acho que isso não é a realidade. Mas tudo bem, eu vou manter-me na presença de Deus. E aí você se mantém indo na casa do Senhor, porque já é um costume. Você já vem para a casa do Senhor, fala que o adora, mas a sua vida não é uma vida íntegra. Você fala que adora o Senhor, mas você não dá um louvor perfeito. Você consegue ficar totalmente desligado da vontade de Deus. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar e de agir. A gente tem que esperar no Senhor com convicção. Sabe por quê? Porque se Deus não vier hoje, amanhã você pode ir ao encontro dele. A gente sabe disso. A gente não consegue dominar nem mesmo a nossa mente quando dormimos. A gente vai dormir com um pensamento de madrugada, a gente sonha uma coisa que não tem nada a ver. E aí, como é que você vai dominar isso? Como é que você vai dominar a sua vida enquanto você dorme? Creia em Jesus, se tranquilize nele, adore a Ele, glorifique o nome dEle, aceite o Evangelho. E aí sabe o que Deus quer pra gente essa noite? Ele não quer que você morra, Ele não quer que você entregue a sua vida como um sacrifício, peça para alguém atirar na sua cabeça, não. Ele só quer que você deixe de fazer a sua vontade e faça dele. Ele só quer que você tenha o controle, o domínio da sua vida para Ele. Ele só quer que você faça o seguinte, meu Deus, toma o controle da minha vida. Onde eu quiser que eu vá, eu vou. Onde eu quero que eu mandar eu ir, eu vou. Porque a tua vontade tem que ser a minha. E se não for, muda a minha para ser a tua vontade. Não é Deus mudar a vontade dele para ser igual à sua, não. A gente tem aprendido que a palavra não pode se moldar a você. Você que tem que se moldar a palavra. Você que tem que se moldar aos padrões do Evangelho. Aleluia. Às vezes a gente critica a roupa, critica isso e aquilo outro, mas o nosso interior não presta. O nosso interior não vale de nada. A gente já está numa costumeira, numa vida rotineira, numa vida totalmente acomodada. E não é isso. A gente não tem mais amor uns para com os outros. A gente não tem mais amor para as vidas que estão se perdendo lá fora. O que tem acontecido com a igreja hoje? O que tem acontecido com a palavra de Deus? Bênção, a gente vai receber sim. Vitória, a gente vai receber conquista, a gente vai receber. Isso é uma consequência. Isso é consequência. Dinheiro é uma consequência de estudo e trabalho. Dinheiro é uma consequência de estudo e trabalho. A sua saúde é uma consequência de uma boa alimentação. É a consequência de uma boa vida física. Agora a sua vida espiritual, meu irmão, você tem que se colocar diante de Deus. Você tem que se prostrar diante do teu Senhor e falar: Deus, eu dependo de ti. Eu dependo do Senhor para viver. Eu dependo do Senhor para trabalhar. Eu dependo do Senhor para proclamar o teu Evangelho, para fazer a tua vontade. O Senhor quer isso. O Senhor quer isso. E aí depois da ascensão de Jesus lá em Atos, aí os discípulos começam a pregar. Pedro eloquente, ganha 3.000 almas, cheio do Espírito Santo. E aí depois começa uma grande perseguição. Os discípulos são dispersos. E aí nessa perseguição, 64 anos aproximadamente depois de Cristo, acontece uma perseguição pelo imperador chamado Nero. E aí ele faz o seguinte, ele começa a querer buscar Pedro, porque Pedro estava pregando, e isso é uma história que você não vai encontrar na Bíblia, porque isso é algo histórico.
E aí começa a procurar Pedro para poder matar. E os seus irmãos começam a procurar defeito na pregação de Pedro para poder o matar. E aí os seus irmãos e amigos começam a rogar a Pedro para que Pedro fugisse da cidade. E aí começam a pedir, a insistir: Pedro, foge, você não pode morrer, foge. E aí Pedro faz o seguinte, ele ouve aquelas palavras, ele arruma suas coisas e sai. Quando ele está chegando na porta da cidade, ele diz a história, um historiador, Jerônimo, ele diz que Pedro, diante da porta da cidade, ele tem uma imagem, uma visão. Ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, ele se ajoelha e diz: Senhor, para onde tu vais? E aí Jesus olha para ele. Lembre-se que Nero estava querendo matar a Pedro, querendo crucificá-lo. E aí Pedro então encontra Jesus: e aonde o Senhor vai? E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: eu estou voltando para ser crucificado de novo. Sabe o que quer dizer isso? Quando Pedro ouviu essas palavras, ele entendeu que ele estava fugindo da sua responsabilidade. O Evangelho hoje é pregado porque Pedro morreu. O Evangelho é pregado porque Estevão foi apedrejado. E aí, por causa desses homens, a gente hoje tem um conteúdo da palavra integral. E sabe o que a gente faz? A gente não precisa morrer, a gente não precisa se entregar a uma cruz de madeira, a gente só precisa deixar Ele fazer a nossa vontade, a gente só precisa deixar Ele fazer o nosso eu. Pedro, na mesma hora, se levantou e voltou para dentro da cidade. Aquele povo que tinha mandado ele embora não entendeu nada, e aí ele foi diante do imperador, e o imperador o prendeu. E aí você conhece a história: Pedro foi crucificado. E aí, quando ele foi crucificado, ele virou pro imperador e falou que não merecia ser crucificado como foi o seu Senhor. E aí pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E é por isso que essas pessoas fazem a diferença, porque eles reconhecem que Deus é mais valioso do que a sua vida. Deus é mais valioso do que Deus é mais valioso do que comida. Deus é mais valioso do que bebida. Ele é mais valioso do que saúde. Porque a sua vida aqui nessa terra vai passar, mas a eternidade já existe a eternidade. Precioso Jesus. Se a nossa vida não tem o preço suficiente para apagar o pecado, mas Deus não hesitou em entregar o seu Filho por amor a nós, então significa que a nossa vida ainda tem um pouquinho de valor. Ainda tem um pouquinho de valor. Ainda que você não consiga apagar o seu pecado, mas a sua vida tem valor. Tem valor. Fato é que Jesus, ele não se entregou em vão. Fato é que a sua vida custou o sangue de um justo, de um homem que nunca tinha pecado e que veio a essa terra para tomar murro na cara, murro no rosto, com pedaços de cana eles batiam na sua cabeça, com uma coroa de espinhos e cravaram na sua cabeça, e quando enfincaram o sangue desceu, era flagelado com pedaços de ossos na ponta dos chicotes. E aí a gente entende que a nossa vida tem um pouco de valor. A gente entende que a nossa vida tem um pouco de valor, mas o que eu tenho retribuído ao Senhor por esse sacrifício, o que eu tenho dado ao Senhor pelo que Ele fez por mim, o que eu tenho dado ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado de manter a sua mensagem e fazendo milhares de homens morrerem por decisão do Evangelho, como Pedro, como Paulo, como Estevão, como outros, que morreram por amor ao Evangelho, para que hoje nós não tivéssemos necessidade de ser flagelados ou que morrer, mas apenas renunciássemos à nossa vontade.